15 de setembro de 2015, Itatiba, São Paulo. Vitória Natalina estava longe de casa. Em uma excursão organizada por uma das escolas mais exclusivas da capital paulista, a jovem de 17 anos se desloca da área das aulas práticas para o banheiro da fazenda onde todos estavam. Vitória nunca mais seria vista com vida e a polícia faria de tudo para não chegar ao autor do crime. Confira essa conversa em duas partes que tenho com o pai de Vitória, que luta há quase 10 anos por justiça. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, e assim a gente consegue construir esse canal sobre o crime no comportamento humano ou desumano, né? Totalmente. Pegar a palavra humano com o crime é sempre muito complicado, porque deveríamos ser mais empáticos e melhores nesse momento. E também o humano dentro do crime. O que faz com que casos como o que a gente vai conhecer agora melhor, pelo João, pelo pai da Vitória, se tornem mais conhecidos e principalmente debatidos e entendidos de como as pessoas... Eu fico muito feliz quando você tem um caso que, infelizmente, o crime vai acontecer. As pessoas sempre me perguntam assim, Beto, mas você fica pensando em crime? Eu falo, não fico pensando em crime 24 horas. Óbvio que não é o meu universo. Mas é o meu universo da vida, né? Mas é o meu universo do trabalho também. Você fica pensando no crime da sua filha com certeza o dia inteiro, porque não foi resolvido. Quando a gente estava um pouco antes conversando, já que o crime aconteceu e não deveria ter acontecido, mas uma vez que ele aconteceu e ele é investigado, e os autores são encontrados, existe o julgamento, existe o fechar do caixão real para você poder retomar a sua vida, viver com a saudade da sua filha, mas não viver pelo crime o tempo inteiro. Não é o caso da Vitória, não é o seu caso. E casos como esse, como a gente também citou da Beatriz Angélica, que a gente estava conversando, são casos que sempre me pegam muito, porque eu imagino o quanto, só posso imaginar, eu não tenho como dizer que eu sei, eu imagino o quanto que isso consome a sua vida e o seu dia, não, João? Sim, primeiramente, obrigado pelo espaço, Beto. Sempre. E é o que você falou, exatamente isso. O que acontece? Primeiro, ninguém está preparado para ter a vida de um filho ceifada tão precocemente. O que acontece, a sensação que a gente tem é a sensação de uma mutilação. Agora, além disso, ainda ter que pegar e conviver durante anos com tentativas de você esclarecer o que aconteceu, é uma coisa que consome lágrimas, consome suor e consome sangue também, literalmente falando. Hoje no Brasil, buscar justiça pode ser muito humilhante, inclusive, porque a gente tenta fazer com que as autoridades cumpram seu papel e muitas vezes a gente não é ouvido. E isso é uma coisa que é importante já colocar nesse prólogo, porque a gente quero conhecer a Vitória. Você que vem de uma condição social melhor do que a maior parte das pessoas, porque muitas vezes as pessoas acham quem tem dinheiro, quem não é pobre sempre vai ter justiça, e a gente vê que não é obrigatoriamente a classe social que faz a justiça acontecer. Às vezes tem que ter desejos de fato de quem deveria fazer. Mas vamos, para as pessoas entenderem melhor e para eu conhecer. Eu gostaria de conhecer a Vitória. Quem era ela? Antes daquele setembro de 2015, quando sua filha ainda estava ali junto com você, quem era a Vitória? O que ela queria ser? Como era a relação de vocês com a irmã e tudo mais? Não é a primeira vez que me perguntam isso. Então, assim, eu procuro não ter uma visão romantizada disso. Procuro pegar e passar exatamente isso. Vitória era uma menina que tinha 17 anos, mas que tinha uma pegada de 14. Sabe, aquela menina que é criada em seio de família, era muito
muito família, os melhores amigos eram os primos, ela tinha uma ligação com essa questão de ambiente familiar muito forte, não era uma menina que tinha qualquer tipo de hábito ruim, ao contrário. Ela tinha até um certo exagero de se colocar em hábitos só bons, né? Então, se alimentava muito bem, tinha o hábito, né, de praticar natação, praticar exercícios, até não gostando muito, ela pegava e se forçava a fazer esse tipo de coisa. Era extremamente... ela tinha a vontade de só fazer coisas certas, né? Ela fazia tudo certo na escola, quando não fazia alguma coisa, ficava até na consciência, você tinha que estar sempre junto, né? Era uma menina, né, que nunca tinha, inclusive, tido um namorado. Ela tinha quantos anos? 17, né? Ela era bem inocente para a idade que ela tinha. Isso, inclusive, deve até ter colaborado para todas as questões que levaram ao que aconteceu. Agora, era muito responsável, era muito feliz, porque dentro desse universo de vida dela, ela encontrava muita felicidade no que ela fazia, as coisas eram sempre muito bem feitas e tudo. Era muito parecida comigo, nós tínhamos muita coisa em comum. Não sei com respeito a crenças das pessoas, mas assim, eu creio que a ligação que nós tínhamos era uma ligação de outras vidas até. Muita coisa em comum, desde cores, música, cinema, que nós éramos amantes. Foi uma relação de vida muito, muito rica para mim e eu tenho certeza que para ela também. Ela era uma boa pessoa. O mundo pede uma boa pessoa. Eu sou muito suspeito para dizer, mas acho que Vitória foi talvez a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Bonito isso que você falou. E essa boa pessoa, essa melhor pessoa que você conheceu na sua vida vai chegar num momento muito trágico, que é esse setembro de 2015. Mas uma pergunta antes, porque tem um personagem aí que é muito importante, que é a escola. Né? Essa escola e é uma escola um pouco diferente, ela não é uma escola tradicional, ela tem elementos muito característicos dela. Essa escola, a Vitória gostava, tinha tudo a ver com ela pensava se ela queria, ela não gostava, como é que era a relação dela com a escola? Em verdade, a Vitória ela cresceu dentro desse sistema de ensino. Sim. Então, não sei se... Ela não tinha conhecimento de outros tipos de escola, né? A escola, sinceramente, eu não sei como está aberta ainda. Porque depois de tudo que foi apurado, depois de terem se tornado réus professores e outros gestores de dentro da escola que tinham relação direta com o ocorrido, o mais correto, né, seria que a Secretaria de Educação fosse realmente verificar, né, o que aconteceu na escola. Não acontecer como aconteceu. Eu levei pessoalmente... né, tudo que a gente apurou a respeito do ocorrido para a Secretaria de Educação simplesmente foi protocolado, eles fizeram um contato com a escola, um contato indireto, até onde eu fiquei sabendo. Não houve nenhum tipo de investigação com respeito ao ocorrido e a escola continua funcionando da forma como sempre funcionou. Nunca... eles soltam notas para a imprensa dizendo que eles estão... colaborando com as investigações, que eles sentem pela família, ofereceram suporte. Nunca me ofereceram suporte nenhum. A escola, única e exclusivamente, logo após o ocorrido, ela me procurou porque ela queria pegar e fazer um evento dentro da própria área da escola, né, em homenagem à Vitória. E ponto final. Uma escola desse porte... ela deveria honrar com as suas responsabilidades. Eles nunca pressionaram as autoridades para que se investigasse a autoria. Eles nunca deram um suporte real para a família, né? Um suporte de oferecer, por exemplo, um apoio psicológico, um suporte de
buscar acompanhar o ocorrido, buscar acompanhar as investigações. É uma escola que tem poder, tanto na esfera financeira, quanto também tem muita influência. Na sociedade em si, sim. E não passaram, né, de oferecer esse eventozinho que a gente, inclusive, não teve interesse, porque tinha acabado de acontecer, eu estava anestesiado com a coisa, né? E, enfim, é lamentável. Tem muita similaridade com o caso da Beatriz Angélica mesmo, né? Porque Sim. a própria escola da Beatriz Angélica é um caso que eu vou fazer aqui no canal ainda, mas se vocês não conhecerem rapidamente, uma menina muito pequena, de 5, 6 anos, 7 anos máximo, da Lucinha e do Sandro, filha da Lucinha e do Sandro, estava na escola, numa festa de final de ano, onde o Sandro era professor, inclusive. A menina sai para tomar água e ela não é mais encontrada, e ela depois é achada dentro de uma sala com diversas facadas. E a escola nunca também ajuda. E detalhe, né? E ainda o Sandro era professor da escola. Então, e os outros irmãos da Beatriz lá estudavam também. Então a escola também ela ficou muito instituição. Eu percebo que a escola da Vitória, ela sempre se pronunciou muito como uma instituição gelada. Ela solta a nota padrão, mas você não tem rosto na nota. Você não tem a voz humana, você não tem o comportamento. Eu não sei quem é que escreveu aquilo, não sei, eu nunca consegui entrevistar um diretor ou um professor. Tudo respondem sempre, estamos ajudando. É muito gelado. E a escola, eu acho que é o lugar que a gente é construído como um cidadão, né? Não é só lá, mas é uma parte importante. A gente entra criança e sai quase adulto. E dentro dessa personagem da escola, que eu vou voltar com ela lá na frente quando vier o crime. Como que foi o que aconteceu com a Vitória? Como é que você estava? Como é que chegou a notícia para você? Como foi aquele dia que é 16 de setembro? 16 de setembro Como de foi 2015. esse 16 de setembro? Ela estava sem celular? Como que foi essa história? Bom, a escola não deixava nessa excursão que se levasse celular. Eles não gostam nem de chamar de excursão, porque ele é um trabalho de campo valendo nota e que ela não tinha opção de ir ou não ir como nenhum dos outros componentes da classe. Foram 34 alunos. Era uma viagem que, teoricamente, tinha sido preparada, porém, depois a gente ficou sabendo que assim, foi preparada mal e porcamente. Era uma coisa corriqueira da escola levar os alunos para esse sítio, para essa fazenda? Era uma viagem anual. Para esse mesmo lugar? Para esse mesmo lugar, para essa fazenda. Em Itatiba? Né? Em Itatiba. Em Itatiba, em São Paulo, Isso, interior de São Paulo. Fazenda Pereiras, que fique registrado. Essa fazenda, depois a gente ficou sabendo, é de propriedade de uma ex-professora e de um ex-aluno da escola. Então, existia lá uma relação comercial deles com a escola e tudo. E nós descobrimos que não era um lugar, inclusive, isso está no inquérito, eu não estou... Sim. Que era um lugar que não tinha devida segurança, né? A própria Defesa Civil disse de muitos fossos que tinham abertos lá, aqueles poços compridos, né, bem profundos, animais selvagens. Tem até o depoimento de uma aluna que disse que pisou numa cobra nessa mesma viagem. E assim, os pais estavam alheios a isso. No ano anterior, nós ficamos sabendo de um aluno de uma classe pretérita que teve uma hipotermia, que foi muito grave, e nós, pais, nós não fomos informados a respeito disso. Quer dizer, a estrutura do local para poder receber, ela já não era adequada e os pais ficaram alheios. Agora, como se não bastasse isso, não existia nenhum tipo de plano de contingência para o caso de um aluno passar mal, para o caso de um acidente, qualquer coisa que acontecesse, né, era tratada no improviso, como foi tratado o caso da hipotermia do aluno de um ano antes. Né? Então, existe até um documento que está anexado no inquérito que diz que aquilo era uma tragédia anunciada, né, de uma professora que fez esse tipo de comentário, né, quando ela fez o depoimento dela para a polícia. E essa professora estava lá?
Não, ela não estava. Inclusive, essa professora, quando fez esse comentário, ela fez o comentário porque ela disse que ela não queria acompanhar turmas porque não existia uma estrutura adequada de excursões, de passeios escolares, de trabalhos de campo que a escola oferecia para que isso acontecesse. Atualmente, a escola vem colocando nas mídias, essa viagem foi muito bonita, com várias fotos e tal, para poder pegar e dar uma passada de pano geral, né, e dizer que hoje eles estão fazendo trabalhos de campo ou estão fazendo excursões e que tem toda a segurança possível. Não, eu quero que fique registrado, inclusive, sim, o protocolo de segurança que foi desenvolvido pela escola, ele foi desenvolvido depois dos eventos que vitimaram a minha filha. A Vitória que fez eles desenvolverem uma forma mais segura para os alunos. Pois, exatamente. Eles continuaram fazendo a excursão para esse lugar? Eles tentaram. Eles tentaram. Tanto tentaram que, inclusive, quiseram fazer isso para poder manter uma boa imagem, né? Para dizer que aquilo tinha sido uma coisa totalmente fora da curva. Exatamente. É isso? Agora, eles tentaram, mas primeiro, eu bati muito forte nesse sentido, tá? Dizendo que o lugar não era seguro e dizendo que, inclusive, a coisa foi feita de uma forma completamente improvisada, quanto também os pais, na época, que estavam fazendo os protocolos de segurança, eles foram completamente contra. Isso nós ficamos sabendo do que rolou lá dentro da escola. Assim como ficamos sabendo também que muitas informações, muitas histórias fantasiosas a respeito do falecimento da minha filha foram ventiladas dentro do ambiente escolar. Como que fake news sobre ela? Fake news a respeito do falecimento dela. Que inventaram o quê? Dizendo que poderia ter sido questões de saúde, dizendo que poderiam ter sido questões, enfim. Que ela é dela o problema, não do local. Tentaram colocar a morte ela que foi atrás da morte. A culpa da morte da minha filha nela, né? O que a gente está vendo hoje que não ocorreu, porque se a gente tem 5 pessoas no banco dos réus para poder responder por abandono de menor com o resultado morte, né, eu pergunto inclusive para a Secretaria da Educação. Secretário da Educação, como é que se justifica esse tipo de coisa hoje? Porque na época a coisa foi colocada como se fosse alguma ocorrência... Teria sido um acidente, quase. Exato. Um crime, mas um acidente. Isso, e hoje nós temos 5 pessoas respondendo pela morte de uma criança que estava sob a guarda dessa escola. E também uma coisa, né? No começo foi difícil transformar a palavra morte acidental para um crime, né? Porque tudo se tentou sempre grudar. Mas eu quero saber como é que foi esse dia 16. Quando você falou com a Vitória pela última vez? No dia 11 de setembro. Foi o dia que eu a deixei na porta do ônibus de excursão. Ela estava preocupada em fazer um bom trabalho, eu me lembro disso. Pai, será que eu vou conseguir fazer um trabalho legal e tal? Falei, faça o seu melhor, tudo vai dar certo. Dei um beijo na testa da minha filha, me despedi dela e foi a última vez que eu a vi com vida. E ela não podia, vocês não podiam se comunicar, não existia nenhum momento de comunicação? Não. Porque hoje o celular facilita o mundo. Exato. Ele facilita, inclusive, os pais poderem saber onde os filhos estão e como estão. E a escola proibia o uso de celular? Proibia o uso de celulares para todos os alunos. Durante quantos dias era essa discussão? Porque se ela morre dia 16, você deixa ela dia 11, no mínimo aí tem 5 dias. Eram 7 dias. Ele já estava no 5º dia da excursão. Eu me lembro... Nossa, uma semana de discussão, não poder falar com pai, com mãe, com nada, gente. Pois é. Ninguém ali tem 30 anos. Eu me lembro bem que nesse dia 16 de setembro eu tinha ido até a casa de um cliente meu, eu fui buscá-lo porque nós iríamos jantar juntos e exatamente às 8 horas em ponto, isso me chamou muito a atenção, não eram 7h59 nem 8h01, 8 horas em ponto da manhã? Da noite. Da noite. Esse cliente, a escola me ligou. No dia 16. Isso, me dizendo que minha filha tinha sumido. Eu estranhei completamente e fiquei desarvorado na hora. Perguntei, como assim sumido? Eles falaram, olha, ela estava fazendo trabalho em campo e tal, e de repente ela pediu para ir ao banheiro e depois nós não soubemos mais dela. Eu falei, pera um pouco, são 8 horas da noite, ela não podia estar em campo agora. Que horas ela estava em campo?
Ela subiu para fazer levantamento de topografia com outros colegas de grupo, né? E desceu para ir ao banheiro, eram umas 2h30 da tarde. Eu falei, para um pouquinho, ela sumiu às 2h30 da tarde, vocês estão me ligando às 8 horas da noite? Essas fotos, inclusive, que são as últimas fotos da Vitória, lá nesse morro, assim, fazendo o trabalho, tá? E ele não soube se explicar. Inclusive, esse gestor que me ligou, ele é uma das pessoas que hoje virou Ele estava lá na fazenda? Não, ele não estava. Quem estavam lá eram só 2 professores. Para 34 alunos? Exatamente. 34 adolescentes. 34 adolescentes. Então, assim, eles dividiam em grupos de 3, né? Esses grupos de 3 ficavam em locais que, inclusive, muitas vezes não tinham nem acesso visual entre eles, né? E colocavam os garotos para poder carregar equipamentos de medição que eram bem pesados, inclusive, num calor bem extremo, né? Naquela região faz muito calor. Sim. E não tinha nenhum tipo de monitoramento. Não existiam monitores em campo para poder dar suporte para esses alunos, para poder acompanhar esses alunos, no caso de ser necessário. Era completamente antecipável essa questão do banheiro, porque todas as mocinhas lá deveriam ir ao banheiro muitas vezes por dia, é natural, né? Sim. E Vitória desceu às 2h30 da tarde. Quando foi mais ou menos 4h30, os garotos do grupo desceram, encerraram os trabalhos deles, desceram e questionaram a professora que era responsável pelo trabalho. Onde estava a Vitória? Que a Vitória Quer dizer, a Vitória vai às 2h30, só 2 horas depois que alguém fala... Cadê a Vitória? Exatamente. Assim, as constatações que você está fazendo agora, Beto, foram exatamente as mesmas que eu fiz quando aconteceu. Até porque você me diz aqui, da maneira que você me conta como é a Vitória, a Vitória, ela era muito responsável. Era. Então ela não é do tipo de amiga que deixa os outros fazerem trabalho para ela. Ficaria muito fora, não é aquele tipo, após que ela está dormindo. Ao contrário, ela era ela normalmente que fazia. a que fazia os trabalhos para os outros que não Então isso já faziam. seria estranho. Pera, a Vitória não sumiria. A Vitória não deve estar lá dormindo. Foi a partir do momento em que os alunos falaram isso que a professora pediu para que se procurasse a Vitória, né? Primeiro no banheiro, no alojamento da Casa da Fazenda, e depois, por mais incrível que possa parecer, colocou os 34 alunos, aliás, os 33, para procurar a Vitória no mato da fazenda. Botou os adolescentes... Não chamaram a polícia? Não chamaram a polícia. Pera, e ainda colocam pessoas que são da cidade de São Paulo para andar no meio do mato. Exatamente. Para ter mais alguém caindo num poço. Exato. Aí, o que aconteceu? Eles procuraram durante algum tempo e tal e encontraram um boné da Vitória. O boné dela era um boné, inclusive a polícia me perguntou a respeito e tudo. Esse boné, na véspera da viagem, ela falou, pai, estou precisando de um boné, porque lá faz muito calor e tal, não trouxe tudo. Será que você pode me arrumar um boné? Eu peguei e dei para ela, era um boné que ela tinha ganhado do avô, numa viagem muito feliz que a gente fez e tudo. E aquele boné tinha um valor sentimental para ela. Ela não ia abandonar o boné. Quando falaram que encontraram esse boné, inclusive ajeitado em cima de uma pedra, eu vi que a coisa não estava boa. Estava muito pior do que eu imaginava. Mas isso tudo você só está sabendo por telefone às 8 da noite? Não, isso daí eu acabei ficando sabendo depois. Tô te narrando todas as coisas que aconteceram dentro de uma linha do tempo. Tá. Né? Quando eles encontraram o boné, foi que eles perceberam que alguma coisa estava errada. Por quê? O boné, a Vitória desceu desse morro onde eles estavam fazendo as medições, né? Ela tinha que descer, pegar uma estrada de terra e andar mais ou menos uns 500 metros. Ela estava mais ou menos uns 800 metros da Casa da Fazenda. Então ela deveria descer, andar esse espaço para ir para a Casa da Fazenda, só que o boné foi encontrado no caminho oposto, no caminho para a estrada de asfalto. E aí foi que a professora pegou e se deu conta que a coisa estava dando ruim. Quando chegou isso já era próximo das 6 da tarde.
Aí, por mais incrível que possa parecer, ao invés dos dois professores entrarem em contato com as autoridades, não. A cozinheira da fazenda viu que estava começando a escurecer e ela entrou em contato com a Defesa Civil, dizendo que tinha desaparecido uma menina, etc, etc e tal. Quer dizer, nem o pessoal da própria fazenda, nem os prepostos da escola, ninguém teve a presença de espírito de logo no início disso terem buscado as autoridades para se fazer uma busca. E até porque você botar 33 pessoas andando por aí, você destrói, inclusive, pistas, exatamente, indícios, coisas que poderiam até ajudar numa investigação futura. Tem que saber, inclusive, como procurar. Sim. Eu já acho tudo isso tão bizarro, tão até porque era uma coisa sentido. Muito estranha para a escola. Exato. Então, você não, a sensação que eu tenho é que apesar de estranho, não era preocupante, porque o ato imediato da pessoa é chamar a polícia. Uhum. Exatamente. Exatamente. O boletim de ocorrência na polícia ele só foi feito, Beto, às 19 horas e 16 minutos desse dia. Ou seja, ela sumiu às 2h30, às 19h16 eles fizeram o boletim de ocorrência e só quase 45 minutos depois é que eles chamaram o pai. Quando eles te ligam, a informação que tem, a Vitória sumiu. Exato. Eu pedi imediatamente eu pedi o endereço da fazenda para poder ir para lá. Eles se negaram em passar o endereço. Como assim? Eles não, o senhor está muito nervoso. Eu estou orientado a não lhe passar o endereço. Mas não tem. Fornecer transporte para o senhor. Não, eu quero o endereço. Não. Eles foram peremptórios, eles não me forneceram. Eles queriam te mandar um carro para levar para lá. Tá. O carro só chegou mais ou menos umas 9h30, 10 horas. Pô, nessa hora o carro já está embaixo. Uhum. E eu só cheguei na fazenda, eram mais ou menos 11 e pouco da noite. A polícia Como foi esse tempo? Porque imagina a ligação, sua filha sumiu, e você chegar só às 11 da noite, como foram essas horas? Como estava a sua cabeça? Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar porque eu estava imaginando de tudo. E você estava em contato? Ainda você mantinha em contato com o professor lá ou você também ficou sem conversar com ele? O que eles me disseram ao telefone, quando falaram que ela sumiu, nessa ligação das 8 horas, foi que não existia contato com a fazenda, que o sinal de celular de lá era muito ruim. O que se demonstrou ser uma informação mentirosa depois. Porque no espaço da casa da fazenda, o sinal de celular era muito bom. Tanto era bom que fomos nós que fomos atrás do helicóptero Águia da polícia, que por ser à noite já não pôde vir. E só na manhã seguinte, logo no raiar do dia, 8 e pouco da manhã, ele pousou, pegou as primeiras informações com o pessoal da polícia de campo que estava lá, sobrevoou e no primeiro sobrevoo ele encontrou minha filha. Agora, foi uma noite de terror. Você ficou pensando naquele momento que ela está viva, não, ela está perdida, ela deve estar caída num buraco. O que mais vinha na sua cabeça? Assim, o que vinha na minha cabeça é que alguém realmente tinha pegado minha filha. Não matado? Não, matado não. Eu estava tentando enxergar na situação uma luz no fim do túnel. Como o crime era distante da sua vida, mas você chegou a pensar nela, pode ser uma Liana? Minha filha, você sabia do caso da Liana Friedenbach, por exemplo, do Champinha? Sim, sabia. Mas nesse momento veio alguma coisa? Não, porque aquilo que eu falei para você. O meu objetivo naquele momento estava focado em descobrir o que tinha acontecido e trazer minha filha de volta. Sim. Eu estava querendo ser positivo de que tudo ia dar certo. Mas o tempo é cruel, porque você quer ser positivo, mas 10 segundos se tornam horas e tudo volta. Aí quando você conseguiu chegar lá, quando você viu onde sua filha estava, como é que foi a recepção? Às 11 da noite. Então, eu cheguei lá, a polícia tinha chegado em parte, os delegados ainda não tinham chegado, eles tinham proibido as buscas, né, muito provavelmente para poder preservar e para
pessoas que não tinham uma relação direta com esse sumiço não viessem a prejudicar o que pudesse ser visto ali à noite, né? Apesar de que era um breu. Não dava para ver nada. Não dava para ver nada. O que nós soubemos foi que os cachorros do canil de Jundiaí, da polícia, tinham pego a pista, sim, né? Eles foram até o carro de um arrendatário de um meeiro da fazenda, tinham ido também na casa desse fulano. Eles tinham ido ao carro de o quê? Tinham ido na casa de um... Mas tinha um carro aí. Eles acharam o carro... Como é que você falou o nome? Meiro? Ele meava uma parte da terra, né? Tá, uma pessoa que trabalha lá, um trabalhador do local, tá. Uma pessoa que vivia na fazenda. Exato. E o que acontece é que, assim, não se aprofundou essa... Eles chegaram, os cachorros foram, apontaram, mas não se investigou o carro, não se investigou a casa. Eu pedi para que se abrissem, para que a polícia entrasse na casa dos colonos para buscar, né? Nenhuma casa foi aberta. Os delegados chegaram mais ou menos meia-noite, também não deram ordem para que se fosse feita isso. Algumas pessoas foram interrogadas. Existia uma igreja que estava sendo reformada nessa fazenda e ela acabou se tornando palco de interrogatórios das pessoas. Mas essas pessoas foram ouvidas e logo depois foram liberadas, né? O principal suspeito, ele nunca foi devidamente interrogado. Que é esse Meiro. Meiro, porque ele devia ser assim, ele faz uma produção, metade fica para ele, metade para fazer. Ele arrendava uma gleba de terra, produzia ali, não sei exatamente qual que era o acerto dele com a fazenda, mas... Não, mas era isso, então ele estava ali, ele já estava nesse local. Já estava nesse local. Quando você chegou, você foi perguntar para as pessoas quem foi a última pessoa a ver a Vitória? Eu fui os alunos todos... naturalmente, eles estavam muito chocados com tudo que estava acontecendo. Então, eles estavam dentro do restaurante na casa da fazenda, o refeitório onde eles costumavam comer. Sim. E eu fui diretamente até eles, né? E perguntei a eles como é que tinha sido, o que eles tinham para me dizer e tal. Não tinham muito para se falar. O que tinha para se dizer é que ela tinha sumido da forma como eu descrevi para você. Sim. Né? Que existia um receio, né? Com uma pessoa, mas não falaram muito. Na hora eu também estava muito chocado, eu estava procurando algum ponto onde eu pudesse me apoiar para poder tentar raciocinar sobre o que tinha acontecido. Como você falou, a gente, quando tem uma distância muito grande desse mundo policial, a gente não sabe exatamente como está tratando a coisa, né? Ela estava... Ali o grupo dos alunos é onde ela estava com os alunos. Exato. Ela iria até o alojamento para fazer xixi para o banheiro. Uhum. Nesse percurso, ninguém viu a Vitória, nesses 500 metros. Essa casa não tinha ninguém, não tem uma faxineira, uma cozinheira, ninguém viu, ninguém conversou com a Vitória? Disseram que não. Disseram que não. A única pessoa que diz ter visto a Vitória, né, foi um funcionário da fazenda. Do trator? Exato, o tratorista. Mas aquilo ficou bem caracterizado. Ele disse que a Vitória aparece até onde apareceu no campo de vista dele, aí bateu as mãos nos bolsos como se tivesse esquecido alguma coisa e voltou. Quem vai ao banheiro, primeiro ela não tinha celular para ter esquecido alguma coisa que fosse importante. Ela não fumava? Não, ela não fumava. Então, ao contrário, ela tinha uma... Não, você tá, mas eu estou pensando em possibilidades de uma adolescente de ter batido a mão no bolso, que poderia ser. O celular não está lá. Não. Ela não fumava. Não. Ela se drogava alguma coisa? Não. Teria isso? Não, porque eu estou pensando... Inclusive na própria autópsia que fizeram dela, né? Nada de consumo alcoólico, nada de drogas, nem nada. A gente vai chegar nessa parte que é super importante. É só para mostrar assim, bateu no bolso, mas por quê? Se ela não tinha nada... E por que ele fala isso, esse tratorista? Eu não tenho ideia de por que ele falou isso. Eu sei o seguinte,
né? Os próprios policiais já não estavam dando credibilidade para essa oitiva que ele fez, exatamente porque uma pessoa que está com urgência de ir ao banheiro, ela vai ao banheiro. É lógico. Ela não volta. Então, ela não teria andado 500 metros se ela não estivesse precisando muito ao banheiro. Exatamente, exatamente. E o local que aparece, né, no próprio mapa, ele é completamente contrário à direção da Casa da Fazenda. E ela não iria para outro local porque era uma pessoa urbana. Não se embrenharia no meio do mato, não se distrairia com outras coisas, nem nada. Nós passamos uma noite de terror, esperando qualquer tipo de notícia, até que no dia seguinte a gente começou as buscas novamente, logo ao raiar do dia. Quando chegou o helicóptero, a gente esperava que talvez ele encontrasse alguma coisa, mas foi a pior notícia. Né? A pior notícia. Foi logo de manhã isso? Logo de manhã cedo. Como que ela foi encontrada? E por quem? Pelo helicóptero Águia, ele fez o primeiro sobrevoo, já quando desceu. Eu até tentei saber, mas ele se reportou diretamente à autoridade de campo e aí eles vieram me procurar. E falaram que ela tinha sido encontrada sem vida e tal. Foi um choque tremendo. Eu precisei me apoiar. Aquele frio na barriga que sobe de uma forma horrorosa para o corpo. Até para poder ter... Ele me deu duas opções, né? O senhor gostaria que eu levasse o senhor com a viatura até a família? Ou o senhor gostaria de ir reconhecer o corpo e tudo? Eu procurei ganhar tempo para poder me reerguer. Fui até a família para poder dar notícia. E logo em seguida eu fui reconhecer o corpo. Mas uma coisa, o corpo foi encontrado. Sim. Esse lugar não foi visto por ninguém, naquelas 33 pessoas andando pela fazenda, procurando. É muito distante. Mostra o mapa de novo, por favor. Onde está o corpo? Está a 1,2 km, né? Exato. Claro, a gente olhando numa linha reta, parece uma bobagem. 1 quilômetro você faz em 10 minutos. Mas né, sobe, desce. Os alunos e as pessoas da fazenda não foram para aquela região onde o corpo foi encontrado? Você vê aquela estrada sinuosa. Ela descia do grupo de alunos, né? Então ela tinha que pegar e descer até a estrada e depois descer para o alojamento, pela estrada. Né? O corpo dela foi encontrado no sentido contrário. E isso daí já chamou a atenção logo de cara. Sim, e ninguém tinha ido para esse local ver? Olha... Não sabemos, porque o que eu pergunto é o seguinte, o corpo da Vitória foi colocado antes ou depois? O corpo da Vitória, essa é uma boa pergunta. Até agora a gente não tem essa resposta da polícia. Então, assim, existe uma possibilidade de o corpo dela ter sido colocado depois de que as buscas começaram, porque como a gente tem a informação de que até alguém da Defesa Civil teria não ido ao local exato onde foi, mas ele teria visto. Exato. E lá não teria estado o corpo da Vitória. Quando você é avisado que que a sua filha está morta, está ali, foi chamado perícia? Porque foi um show de horrores. Teve perícia no local? Então, foi um show de horrores a coisa. Primeiro, assim, o IML de São Paulo, né, através de um parecer que eles anexaram ao inquérito, eles mostram que o corpo da Vitória ele foi colocado num local fechado, né, porque não tinha nenhuma fauna cadavérica, né, sobre o corpo. Ele foi transportado e ele foi ajeitado. Ou seja, ela não morreu ali? Não, ela não morreu ali, ela foi transportada. Mas isso a perícia do local já apontou? Não apontou. Nesse momento que eles falam, olha, a sua filha foi encontrada, você tem duas opções, vai para a família ou vai reconhecer o corpo. Não pegaram o corpo dela e levaram embora? Não, ele estava lá, né? Mas ele foi colocado nesse ínterim do desaparecimento dela até a hora do encontro. Em algum momento, ele foi levado para lá. Não, isso eu entendi, mas eu digo, quando encontraram o corpo, já pegaram o corpo e levaram para o PML? Não. Foi feita perícia no local com ela? Tentaram fazer uma perícia, mas a perícia foi feita mal e porcamente. Né? O que esse laudo traz?
Bom, primeiro, né, foram feitas algumas fotos, tinha... Com ela lá. Com ela lá. Tá. Né? Tinha um saco plástico que falam que não foi feita a perícia no local, tinha várias pessoas lá que estavam, inclusive, entrando dentro do perímetro e tal. Né? Agora, o Instituto de Criminalística fez várias fotos do local. Né? Depois, no próprio IML também foram feitas várias fotos da necrópsia dela. E essas fotos serviram até para poder dar embasamento até para a nossa investigação particular. Né? Eu estou me lembrando aqui do momento em que eu a encontrei, então é sempre bem complicado para mim. Não, vai no seu tempo. Né? Ela estava de bruços, na posição em que ela costumava dormir. Ela costumava dormir com os braços dessa forma, por baixo do travesseiro. Né? E assim, eu não tava acreditando que aquilo estava acontecendo, e inclusive eu não tive coragem de tocar a minha filha, porque eu não queria sentir o corpo dela frio. Existiam os livores, as marcas roxas, né? Que também me deixaram traumatizado durante muito tempo. Ela estava vestida? Sim, estava vestida. De tênis? Ela estava usando uma bota, um par de botas, né, de galochas, que eles falaram ser necessário. Ela estava com a roupa que ela saiu? Eu não sei te responder, eu acredito que sim, Beto, eu não sei te responder. Mas pela foto, ela tem uma foto ali... Sim. Os últimos minutos dela tem uma foto dela fazendo a medição. Ela estava daquele jeito encontrada, sem o boné só. Aquela foto eu não sei se foi dos últimos minutos foi dela, de algum dia dia, anterior tá. e tudo, né? Eu sei que ela estava usando uma calça jeans. Essa calça jeans ela estava com uma parte rasgada. Ela estava usando uma blusa. Nessa blusa tinha um fio de cabelo que não foi periciado. Ela estava com esse fio de cabelo. Ele não foi periciado na hora, mas ele foi guardado ou foi uma prova que não foi mais encontrada? Foi guardado, sim. Eu acho interessante que tenha vários tipos de diligências que nós pedimos para a polícia que não foram feitos. Diversos tipos de diligência. Né? Inclusive, esse bombeiro que ele chegou a ver o local onde foi encontrado o corpo dela, ele foi, não sei por que, desacreditado como testemunha. Não entendi. Ele foi desacreditado como testemunha. Por quê? O que ele fala? Ele disse que tinha visto o local onde ela foi encontrada e que o corpo dela não estava lá quando ele esteve ali naquela primeira dia passagem. 16, na primeira passagem que ele fez por lá. E depois o corpo apareceu ali. É porque se tinha tanta gente procurando, eu acho estranho o helicóptero voar e já achar. Então, tem mais porque ela não estava a 20 quilômetros, ela estava a 1 quilômetro. Exatamente. Tem mais uma coisa, né, Beto? Vamos supor 34 alunos, mais funcionários, então vamos supor que tivesse ali 50 pessoas na fazenda. Tá? Tinha bastante gente, mas ao mesmo tempo não tinha tanto. É inacreditável que a polícia, em 8 anos, com 50 pessoas para ouvir e para aplicar técnicas de investigação, ela não tenha chegado a um depoimento que pudesse levar diretamente, né, ao autor do crime. Todas as pessoas deram depoimento que estavam lá? Todos os adolescentes, todos os funcionários da fazenda, inclusive esse homem para onde os cachorros apontaram? Até onde eu tenho informação, sim. Né? Só que os alunos, todos eles diziam não se lembrar de nada. Os funcionários da fazenda, eles davam depoimentos onde você tinha um ponto ou outro que você não tinha muita coerência, né? Mas teve depoimentos que foram retificados, que a polícia permitiu a retificação. Teve depoimentos que,
por indícios e também por fatos, poderiam levar a coisas mais profundas. Isso daí não foi aprofundado. E, como te falei, existiram diligências que nós pedimos que fossem feitas e não foram realizadas. Que diligências? A própria prisão desse suspeito principal, para que ele pudesse ser mais bem avaliado, né, ela não foi feita. Nós pedimos pelo menos uma dúzia de vezes para que fosse feita essa prisão. A polícia sempre se comprometia, dizia que ia ser feita, que ia ser feita, que ia ser feita, e nunca foi feita. Para prender precisa ter embasamento. Qual é o embasamento? Os cachorros. A própria oitiva dele coloca ele próximo do lugar do crime. O que ele fala? Que ele foi até a cidade, né, voltou, e nesse momento em que ele voltou, né, ele foi diretamente fazer a rega da horta dele. Os alunos diziam que tinham medo do homem da máquina de água. Que é ele. Que é ele. Por que tinham medo? Porque ele mexia com eles nas estradas da fazenda quando passava de carro. O que ele fazia? Mexia com as meninas. Ah, ficava... E os professores sabiam disso? Eu não sei te responder essa pergunta. Eu não digo cheguei assim, a a Fazenda encontrá-los. sabia que essa pessoa fazia isso com alunos de discussão? Não sei te dizer. Porque... Inclusive, eu também fiquei sabendo que ele tinha passagem pela polícia muito tempo depois. O que ele depois tinha do que de passagem? Tentativa de estupro. Tentativa de estupro. Tentativa de estupro. Menor de idade também? Menor de idade também. E com um modus operandi muito parecido, pelo que estava registrado. Ele tentou estuprar uma moça dentro da casa dela, ele ganhou a confiança da família, tentou estuprar a moça dentro da casa dela e durante a noite ele entrou no quarto dela e ameaçou ela e a criança que dormia no mesmo quarto. E nesse momento ele pegou e calou a moça, tapando a boca e o nariz dela. Quando ela se viu nessa situação, ela começou a se debater e aí ele caiu, fez barulho e tudo e se evadiu do local. E até onde nós ficamos sabendo, a família retirou as acusações porque ela foi vítima de ameaças. E esse homem, ele fala que ele voltou, foi regar a horta, mas ele viu a Vitória? Não, ele fala que dele ele fala o quê? Ele fala que ele voltou, foi regar a horta e assim o local onde ele estava era muito próximo do local onde encontraram o corpo. E ele foi de carro, coisa que ele nunca fazia, de acordo com outras testemunhas que deram oitivas lá. Era o mesmo carro que os cachorros apontaram. E a casa dele ou de algum parente dele, né, foi a que também foi apontada pelos cachorros. Quer dizer, a gente não tem só... E essa casa é perto do alojamento ou perto do local onde o corpo foi encontrado? Ali todas as casas são próximas. Tá. Aquele fio de cabelo, ele foi feito o DNA do fio de cabelo, pelo menos o mitocondrial? Não que eu tenha conhecimento. Dá para saber se dá... Pois é, nós pedimos informações a respeito. Por que não fizeram o DNA do fio de cabelo? Essa é uma boa pergunta. Assim como é uma boa pergunta, eles não terem feito uma série de outras diligências, né? Eles fizeram... eles pediram a quebra de sigilo telefônico, né, de uma série de pessoas. Nós nunca tivemos acesso aos resultados da quebra desse sigilo telefônico. E essas pessoas, elas teriam alguma ligação com a morte específica? Por que essas pessoas? Bom, eram pessoas que a investigação apontava que teriam algum tipo de ligação direta ou indireta com o que tinha acontecido com a minha filha, né? Num primeiro momento, ele não foi dado como crime, foi? O primeiro Essa laudo... é uma ótima pergunta. O primeiro atestado de óbito... Não atestado de óbito, gente, o primeiro laudo cadavérico dela deu. Bom, o laudo estava completamente correto, só que o resultado final é que chamou a atenção. Eles falaram que, assim, morte indeterminada, sugestivo de morte natural. Espera um pouco, a pessoa é saudável, tem um estilo de vida saudável. Ela não tinha asma, nada. Ela não tomava nenhum remédio. Não. Ela não tinha... Nenhuma alergia, nenhum tipo de problema de saúde, nada. Né?
E aí colocaram o sugestivo de morte natural. Mas com natural de quê? Pois é, foi o que eu perguntei. Ela morreu sem ar, não é isso? Ela morreu asfixiada. Mas naquele laudo dizia que a morte dela sem ar seria natural? Até então, não se tinha a menção, né, de que ela tinha sufocado. Até então era isso. Mas esse legista não viu isso? Pois é, essa foi a pergunta que eu fiz para todo mundo. Porque, assim, me chamou a atenção uma série de coisas nesse laudo. Até para mim, que sou um leigo. Aí nós pedimos que o delegado que estava responsável pelo caso investigasse. Não vou investigar, porque a menina tinha uma saúde frágil. Foi o que ele colocou. Mas o pai está falando para ele que não... Foi exatamente o que eu disse a ele. Eu falei, espera um pouquinho, de onde o senhor tirou que a minha filha tem uma saúde frágil? Eu sou o pai dela. Eu conheço a minha filha. Minha filha não tinha saúde frágil. O senhor precisa investigar. Ele enrolou, até que nós fomos buscar a ajuda de peritos de renome, inclusive, né? O nosso perito criminal é o Dr. Oswaldo Negrini. Ele fez, inclusive, a perícia do Carandiru. Nosso médico legista é o Dr. Badam Palhares. Não preciso falar muito a respeito. E, com base em uma série de informações que nós fornecemos a eles, com base em todo o material que nós conseguimos reunir do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico Legal, e foi muito difícil a gente conseguir reunir esse material. Alguma parte dele só veio, inclusive, por força de ordem judicial. Eles chegaram a desenhar a provável dinâmica que aconteceu com ela e foram peremptórios em dizer que ela tinha sido sufocada. E qual teria sido a dinâmica? Ela foi abordada. No momento em que ela foi abordada, ela deve ter reagido, né? E por medo de que ela chamasse atenção, começasse a gritar, tudo, a pessoa tapou a boca e o nariz dela, exagerou na dose e ela acabou falecendo. Esse possível suspeito, ele tem essa tentativa de estupro, você sabe que ano que foi? Não me lembro. Ele chegou a ser julgado, condenado? Não, porque a família tirou. Aqui hoje nem pode tirar, né? Isso não existe mais. Exato. Mas, assim, na época, a família, inclusive, se mudou da fazenda onde... Isso aconteceu nessa fazenda? Não, em outra. Esse possível suspeito, ele teve essa história da tentativa de estupro. Ele não... Porque tirar a queixa não dá. Mas assim, ele foi julgado. O que aconteceu? Em verdade, o que aconteceu foi que a família da moça, ela foi ameaçada e depois, inclusive, até mudou do local onde morava por medo, né? E ele acabou sendo inocentado. Porque ela mudou o depoimento dela. Exato, ela mudou o depoimento dela. Com medo, ela disse que existia... Ela não, a família disse que existia um namoro entre eles e tudo, para tentar dar uma linha de coerência para a coisa, mas em depoimento posterior, que foi feito no próprio DHPP, que consta no inquérito, ela pegou e contou a verdade. Estava morando já em outra cidade, já tem uma outra vida, né? Mas esse é outro ponto que é muito surpreendente. Ela tinha uma semelhança física com a minha filha muito grande. A que foi a primeira vítima, a vítima de tentativa de estupro por esse suspeito. Isso foi mais ou menos que ano? Foi depois de 2012? Eu acredito. Eu não sei te precisar exatamente em que ano foi. Essa informação consta no inquérito, mas foi alguns anos antes do que aconteceu. Tá. Hoje ela, inclusive, está casada, acho que ela tem até um filhinho. Para justificar minha pergunta, é porque é o seguinte, como tem esse fio de cabelo, se você extrai o DNA desse cabelo, nem que seja mitocondrial, porque para você ter o nuclear, você precisa do bulbo do cabelo. Mas se você tem o fio, você vai ter o mitocondrial, que é a ligação materna. E
Se ele foi num determinado momento, ele pode ter, inclusive, o DNA dele, apesar de que ele foi absolvido, ele teria que ter sido julgado e condenado. Porque crimes hediondos, hoje, você coleta o DNA do autor e joga no banco de dados. Então, você poderia saber se esse fio de cabelo seria desse cara, se ele estiver no banco de dados, ou de outra pessoa. Não, mas não foi feita nem as investigação subunguial de se havia... Ela tinha DNA embaixo da unha dela? Não, ela lutou para viver a Vitória? Ela lutou para viver. É isso que aparece, porque, inclusive, em alguns relatos, né, dizem que ela não tinha... ferimentos, mas ela tinha ferimentos no corpo. Onde que ela sim. tinha? No dedo do pé, como se fosse um pisão muito forte. E ela estava de bota. Ela estava de bota. Ela estava não estava nem só com uma bota, ela estava com uma galocha de borracha. Então não é porque ela bateu ali, não é porque ela estava descalça. Não é. Tinha outras escoriações pelo corpo, inclusive, né? E até onde me consta, parece que também tinha um fio de sangue que tinha saído pela boca. E no IML, primeiro laudo cadavérico dela não apontou nada disso. Você vê que coisa estranha? Ele fotografou o corpo? Foi fotografado. Eu não tive acesso às claro, fotos, nem é bom né? você ver, mas é só para saber se pelo menos ele documentou. Ele pode não ter visto, mas se ele fotografou, a fotografia vai ajudar. O delegado que disse que não ia investigar teve acesso à necrópsia. E ele fala o quê, o delegado? Disse que ela tinha saúde frágil. Mas como tinha saúde frágil nessas condições? Não, ele conhecia ela para falar isso. Não. E médico legista não sabe dizer se essa pessoa tinha saúde frágil. O médico legista vai te contar do que foi a morte. O médico legista ele foi chamado depois para dar um depoimento, já no meio das investigações, já um tempo depois, um ano e meio, e se retratou, dizendo que ele errou no laudo dele. Quando nós trouxemos o nosso parecer da investigação com os nossos peritos, né, ele foi submetido ao DHPP, porque o inquérito foi avocado de Itatiba para São Paulo. Nós fizemos chegar até o governador pediu para que avocassem o inquérito para São Paulo, foi para o DHPP. O DHPP colocou o nosso parecer na mão de 5 legistas, se não me engano, né, uma equipe do IML de São Paulo. E o IML de São Paulo corroborou. Confirmou. Exato. Só que isso demora tempo. Naquele momento que você foi lá reconhecer o corpo se você que reconhece o corpo? Fui eu que reconheci. Você já conseguia ver esses machucados dela? Isso te chamou a atenção? Naquele momento você nem... Naquele momento não, por causa do choque. Claro. Mas eu vim para São Paulo logo em seguida, pedi para que algumas pessoas acompanhassem a questão do traslado do corpo para que ele fosse sepultado. E quando o corpo chegou a São Paulo, o caixão estava fechado, eu pedi para que ele fosse aberto. Lacrado? Fechado. Porque isso tudo foi muito... Assim, dia 16 ela morreu. 17 foi encontrada. 17 foi encontrada. Ela morre dia 16... Quanto tempo ela já estava morta? A necrópsia não diz exatamente o momento da morte. Não, eu sei que não dá, mas ela pode dizer assim... Não, isso é uma coisa estranha, porque ela morreu há 12 horas, ela morreu há 4 Exato. horas. Não a hora exata, mas para entender consta. Assim, há quanto tempo a Vitória estava morta? Não consta. Eles não davam uma data assim, por aproximação, nem por aproximação do horário de falecimento. Vou fazer uma pergunta terrível. Eu detesto essas perguntas. Nessas horas eu prefiro entrevistar delegado e perito. Mas você vai ser minha fonte nisso. Ela tinha algum sinal de violência sexual? Não. De acordo com o IML de Jundiaí, né, não havia nenhum traço de violência sexual. Havia traço de violência por ela ter lutado. Né? Agora, E a violência sexual hoje, graças a Deus, já está mais ampla, né? O fato de não ter nenhuma marca ali não significa que ela não tenha sofrido uma violência sexual. Né? Mas assim, o objetivo, né, era claro que era um objetivo sexual. Foi isso que causou... Né? A morte dela vem em decorrência de um estupro não consumado. Exatamente. E aí, 16 ela some, 17 vocês encontram o corpo dela. Não sabemos se ela estava viva enquanto vocês estavam procurando ela. Não. E ela estava com alguma coisa de amarração, como se ela tivesse amarrada, marca de alguma coisa? Ela tinha marcas nos tornozelos.
Tinha marcas de amarração nos tornozelos. Com a bota ou a bota pode ter sido tirada e colocada depois? Então, a polícia não chegou a nenhuma conclusão nesse sentido, Beto. Agora, assim... esse não é difícil, gente. Se ela tem marca aqui... uma Ainda marca, mais usando uma galocha. Uma marca amarrada no tornozelo é uma marca amarrada no tornozelo com uma galocha por cima é outra. Isso eles não eles não determinam. Então, porque ela poderia então ter ficado viva enquanto vocês estavam procurando. Música sempre foi uma área em que a gente se relacionava muito, eu e minha filha, né? Eu fiquei quase um ano sem ouvir música. Alguma coisa morreu dentro de mim. Eu mudei por dentro, mudei no trato com as pessoas, mudei na minha aproximação com quem quer que seja. Sou uma pessoa menos crente na natureza humana. E tudo isso me entristece.